Questão 45. Segundo a NBC-TA 230, documentação de auditoria é o registro dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas pelo auditor. Usualmente também é utilizada a expressão papéis de trabalho. Ao tratar dos papéis de trabalho, Almeida, 2017, e Crepaldi, 2016, apontam que estes devem ser organizados conforme a sua natureza e finalidade, sendo a forma mais prática mantê-los em pastas apropriadas de acordo com o assunto que se referem, sendo a maneira usual separá-los em pelo menos 2 grupos, pastas permanentes e pastas correntes. Observe as informações a seguir. Aí, eu não coloquei aqui, mas tem um extrato, tá? Um extrato aqui, antes desse texto, tem um extrato. Aqui eu não coloquei, mas no seu material em PDF tá aí, tá? Ou se você estiver acompanhando pela prova. Tem um extrato de conta corrente do Banco da Cidade. E aí, levando em consideração as informações, é correto afirmar que o documento representado pela imagem constitui-se em documento de auditoria que deve ser arquivado em letra A, pasta corrente, B, pasta permanente, C, listas de verificação, D, resumos de assuntos significativos. Bom, eu trouxe aqui um trecho da NBC TA 230, e aí a gente vai ver que o gabarito da questão é a letra A, em pasta corrente. E agora a gente vai ler aqui para poder aproveitar a questão para dar uma estudada, né? E aí esse comentário, ele tem alguns trechos da NBC-TA, aqui é o contrário, né? TA 230. E a gente vai ler esse trecho, e aí foi até o texto que a banca usou para responder os recursos de alunos que enviaram, tá? Então, eu recebi o recurso. Então, ele fala que a NBC-TA 230 trata da responsabilidade do auditor na elaboração da documentação de auditoria e define: o auditor deve montar a documentação em arquivo de auditoria e completar o processo administrativo de montagem do arquivo final de auditoria tempestivamente após a data do relatório do auditor. Após a montagem do arquivo final de auditoria ter sido completada, o auditor não apaga nem descarta a documentação de auditoria de qualquer natureza antes do fim do seu período de guarda dessa documentação. Na mesma norma dos itens, diz que arquivos de auditoria compreende uma ou mais pastas ou outras formas de armazenamento em forma física ou eletrônica que contém os registros que constituem a documentação de trabalhos específicos. No enunciado é apresentada, além da definição da documentação de auditoria, conforme disposto na NBC-TA 230, como trechos que são citados aspectos doutrinários sobre a questão, organizados conforme sua natureza e finalidade, sendo a forma mais prática mantê-los em pastas apropriadas de acordo com o assunto a que se referem, sendo maneira usual separá-los pelo menos 2 grupos, as pastas permanentes e as pastas correntes. Dessa forma, a questão demonstra um extrato bancário que se constitui em um documento ou papel de trabalho referente ao exercício auditado e não de importância contínua a ser utilizado em auditorias no próximo exercício. O fato da pasta denominar-se corrente não significa que os documentos nela arquivados, corrente, né, possam ser descartados antes do período legalmente instituído de 5 anos. Então, precisa ter 5 anos de documentos guardados aí, sendo a denominação referente ao período em que os mesmos foi utilizado. Então, gabarito aí, letra A, e aqui eu coloquei as fontes que a banca citou, né, se você quiser usar e se você tiver um interesse em se aprofundar em auditoria, você pode utilizar aí essas sugestões da banca. Então, nós temos aí 3, né? No caso aqui são livros e aqui a norma, que é a NBC-TA 200, mas ela é enorme, né? Então, se você, para o exame de suficiência, não leia, tá? Só se você realmente for trabalhar com auditoria e tudo, mas pegar a NBC-TA 200 para poder ler, para fazer uma prova para o exame de suficiência que vai cair aí poucas questões, né? No máximo 2, não compensa, tá?